Pronto. Bom, você lembra então que na última aula a gente falou sobre funções, né? Que a gente passa parâmetros, retorna, faz uma conta, retorna valores, etc. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre listas. E se der tempo nós vamos entrar nos loops, nos laços, tá? Listas são variáveis, lembra também das variáveis, né? Que a gente criou. Listas são variáveis com muito valor? Com vários valores. Vários valores, como uma lista de coisas, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente queira criar uma lista, por exemplo, com as notas dos alunos de uma classe, tá? Eu sei que aqui as notas é A, B, C, D, mas nós vamos fazer as notas de 0 a 10, tá? Então nós vamos, por exemplo, criar uma variável aqui do tipo list, tá? E aí a gente vai ter que colocar, ele até tá colocando um negocinho ali pra gente, ó, mas eu vou mudar aqui, ó. A gente tem que botar aqui entre esse sinalzinho de maior que, menor que, tá? O tipo de valor que essa lista vai conter, quer dizer, é uma lista de quê? É uma lista de números quebrados, de strings, lembra que nós falamos das variáveis strings? Quer dizer, é uma lista de quê? Nesse caso aqui, nós vamos colocar uma lista de números inteiros. Int, que é de inteiros, e vamos botar aqui, ó, notas da turma, tá? E aqui ele declara uma lista como sendo abre colchete, fecha colchete. É assim que a gente declara uma lista. Aqui, nessa linguagem, tá? Outras linguagens é um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo. Então, a gente pode ter, por exemplo, o primeiro aluno tirou 8. Lembra que é só números inteiros. Aqui ele já até colocou. Ó, o segundo tirou 9, o terceiro tirou 7, o quarto tirou 10, 6 e 5. Tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos aqui nessa turma. Tá? Para simplificar a nossa história, tá? Então, se a gente quiser, por exemplo, saber, vamos printar aqui, ó, o print nota do aluno, por exemplo, aluno 1, tá? Que até tá fazendo um monte de coisa aqui pra gente, o Copilot, tá? O que acontece? A gente pode acessar qualquer elemento dessa lista de forma muito rápida, simplesmente passando o índice dele. Quer dizer, é a posição 0, a posição 1, a posição 2, você vai embora. Começa com 0? Começa com 0. Por quê? Porque é assim, é 0, indexed, que a gente chama, tá? Começa de 0 e vai para frente. Então, se uma lista tem 6 elementos, como essa, tá? Vai terminar com 5. Então aqui nós temos a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5. Quer dizer, tem 6 elementos. O tamanho dela são 6, mas as posições vão de 0 até 5. Então a última posição é sempre um número a menos do que o tamanho total da lista, tá? Então, se a gente quiser saber a nota do aluno 1, a gente vai na variável, notas da turma, aí a gente bota esse colchetinho aqui, ó, bota o index ali dentro e pega qual é o valor que está na posição 0. Ele vai trazer para a gente o valor, a gente transforma para string e ele vai mostrar para a gente aqui, run. Ele vai mostrar aqui, ó, a nota do aluno 1 é 8. Eu vou até fazer assim, ó, para ficar até mais bonitinho aqui, ó, para ficar fácil de ver lá embaixo, ó. A nota do aluno 1 é 8, certo? Aí se a gente quiser saber a do 2, a do 3, a do 4, a do 5 e a do 6, muda ali. 2, 3... Aí ele muda o index depois. Exatamente, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4. Ó, acabou no 5, tá vendo? Dá o play. Ele vai mostrar aqui pra gente
as notas de cada aluno, você pode ver que está na mesma sequência. 8, 9, 7, 10, 6, 5. 8, 9, 7, 10, 6, 5. Certo? Só que imagina o seguinte, imagina que nós tenhamos milhares de alunos. Aí você demora muito pra fazer isso tudo. Porra, e às vezes você nem sabe o número certo de alunos. Você não sabe se tem 5, se tem 10. Essa lista, ela pode ser o que a gente chama de uma lista dinâmica, ou seja, pode entrar e sair valores nelas o tempo todo, entendeu? Então, num determinado momento tem 6. E aí daqui a pouco fez alguma operação dentro do programa, agora tem 7. Então, o teu programa, você não pode fazer desse jeito aqui, especificamente. Por quê? Porque você não sabe exatamente quanto é o certo, e mesmo que se você soubesse numa situação onde você tem 5.000, cara, é impossível se escrever 5.000 linhas de código fazendo essa porcaria aqui. Você tem que dar um jeito da gente andar nessa lista aqui. Quer dizer, sair dessa posição, vir para essa, vir para essa, vir para essa. Quer dizer, nós temos que percorrer isso. Para isso, a gente usa uma coisa, tá? Vou jogar isso aqui para baixo. Para isso, a gente usa uma coisa chamada loop, ou em português, né, que seria um laço, que é uma estrutura muito importante. Do mesmo jeito que a gente tem essa estrutura importantíssima das decisões aqui do if, o loop permite você executar coisas, quer dizer, você começa, faz alguma coisa, volta do começo, faz alguma coisa, volta do começo, faz alguma coisa, volta do começo, e vai repetindo, embora. até você falar quanto. Até você chegar no momento e falar, para de executar porque acabou, chega. Tá? Então, a primeira estrutura de loop que eu vou te ensinar aqui, que não é muito comum, mas tem situações que a gente usa, que é o while. Então, seria enquanto a condição aqui dentro for true, lembra das variáveis booleanas e etc., a gente faz alguma coisa aqui dentro. Tá? Então eu vou criar uma variávelzinha aqui em cima chamada, ó, por exemplo, index, e vou inicializá-la com 0. Tá? E vou dizer, enquanto o index for menor do que as notas da turma, ponto, length, deixa eu tirar isso aqui, que ele já até fez pra gente, eu não queria que ele fizesse lá de cara, eu vou mandar ele executar alguma coisa, que eu não sei exatamente o que é. O que significa? O index é 0. Nessa situação específica aqui, quanto que é o length? Length é a quantidade de elementos que existe aqui dentro, ou seja, é o comprimento dessa lista aqui. Index é 0, length é 6. Então, enquanto index for menor do que 6, ele vai executar alguma coisa aqui dentro. O que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para ele imprimir a nota do aluno, por exemplo, aqui eu vou usar um negocinho chamado aqui, ó, concatenando isso aqui dentro, só para ficar fácil de você visualizar aqui. Ó. Quando a gente faz assim, ele permite a gente transformar tudo para dentro de uma string. Tá? Ó, vou mandar ele imprimir a nota do aluno index e pegar a posição index dali de dentro. Então ele vai começar como 0, ele vai entrar aqui e vai imprimir 0. Vou rodar aqui para você ver o que vai acontecer. Ó, ele tá rodando aqui, ó, rodou mais de 300.000 vezes. Ó, rodou um monte aqui, ó. Sempre pegando a nota do aluno 0, 0, 0, 0, 0, ou seja, ele está sempre pegando só do primeiro. O que a gente precisa fazer aqui, ó? A gente precisa fazer o index ser igual ao index mais 1. Aí repetir. E repetir, voltar para o começo. Ou seja, ele vem aqui, o index vale 0, tá? E aí ele está imprimindo até aqui, a nota do aluno 0. Aqui tinha colocado 1, 2, 3.
Depois a gente pode até corrigir isso aqui para ficar desse jeito, tá? Então ele vai pegar a nota do aluno 0, vai imprimir a nota do aluno 0 e vai lá na posição 0 e manda colocar. Aí ele faz 0 mais 1 e guarda aqui dentro. Quer dizer, 0 mais 1 é 1, ele vai, pum, guarda nessa variável. Index agora é 1. Index agora é 1. Aí ele volta aqui para cima. 1 é menor do que 6? É. Aí ele vem aqui, nota do aluno, quanto que vale o index? 1. Notas da turma na posição 1 vale 9. Aí vai imprimir isso aqui e vai embora. Até que index vale 5. Aí ele vai imprimir nota do aluno 5 na posição 5. Aí vai fazer o index valer 6. Aí ele vem. 6 é menor do que 6? Não. Não. Né? 6 é igual a 6. 6 não é menor. Aí, se essa condição aqui é false, ele vai pegar e vai sair. Então vamos rodar aqui para você ver, ó. Rodei, tum, ó. Nota aluno 0, 8, 1, acabou, saiu, process finished, quer dizer, já saiu. Ah, mas poxa, a gente tinha feito aqui 1, 2, 3, quer dizer, como isso aqui é 0 based e na nossa cabeça não existe aluno 0, a gente simplesmente vem aqui nesse index, ó, e coloca mais 1. Ó, tô fazendo uma continha aqui dentro, quer dizer, dentro da minha string, eu abro um buraquinho dela ali dentro e vou injetando variáveis e vou injetando valores dentro da minha string que ele vai imprimir, tá? Então ele vai fazer aqui agora, nota do aluno 1, 2, 3, por quê? Porque é 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2 e por aí vai, certo? Então com isso aqui, a gente tem uma estrutura de laço que executa isso aqui pra gente dentro de um loop, né? Não ficar repetindo. Para não ficar repetindo. Quer dizer, imagina se você tivesse isso aqui fosse gigante. Mais você que 50 pessoas. Mais do que 50 mil. Você com uma estrutura aqui com 4, 5 linhas, você consegue fazer, imprimir tudo. Porque é uma repetição. Pum, 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 você vai repetindo, vai embora. Tá? Uma outra estrutura que tem o mesmo conceito, faz a mesma coisa que isso aqui, é a estrutura de for. Tá? Será e aí, que quantas vezes? Ó, e aí o for já fez aqui, tá aqui pra gente aqui, tá vendo? Ó, o for é uma estrutura de laço, igual o while, ou seja, tudo que tiver aqui dentro desse for vai ser executado numa série de condições aqui. Como é que ele faz aqui? Ó? Tá vendo que eu declarei essa variável aqui em cima? Ele recebe 3 coisas aqui dentro, ó, tá vendo? Tem uns pontos e vírgulas aqui separados. A primeira parte é a tua variável que você vai percorrer no teu for, tá? A segunda é a condição de saída, que é basicamente o que está aqui dentro. E a terceira é isso que está aqui. Esse index tá? É exatamente igual a isso aqui. A gente pode transformar index igual a index mais 1. Como? Só fazendo isso aqui, ó. Index mais. Ele pega o valor dessa variável e incrementa em uma unidade e guarda na própria variável. É a mesma coisa fazer essas duas coisas aqui, ó. Vou até botar aqui do lado. Isso aqui é exatamente a mesma coisa, isso é igualzinho. Index igual a index mais 1 é a mesma coisa que index mais. Não tem diferença, tá? Então, repare que no for, ele botou em uma linha coisas que eu precisei de uma linha aqui e uma linha aqui. Ele simplesmente capsulou isso aqui dentro pra gente. Então, se a gente vier aqui, ó, vou comentar esse cara aqui. Ó, aqui vou botar aqui, ó. Isso aqui está acontecendo no while, isso aqui está acontecendo dentro do for. Vou mandar rodar aqui, ó. Você botou os dois juntos? Botei os dois juntos. Ó. Então no while ele fez isso aqui, fez um loop, saiu do loop, veio embora. Por acaso ele entrou em outro loop aqui dentro. Aí no for ele veio, nota do aluno 1 igual a 8, etc. Quer dizer, é a mesma estrutura que está aqui dentro. Essa linguagem,
como outras linguagens, que é o Dart, ela nos dá ainda a possibilidade desse for ser uma coisa ainda mais simples do que isso daqui. Seria o quê? Tá? Nesse caso não vai ser muito útil aqui, porque nós precisamos desse index para saber que é o aluno 1, que é o aluno 2, que é o aluno 3. Mas se você não precisar desse index, tá? A gente pode simplesmente vir aqui e colocar assim, ó, valor da nota, tá? Em notas da turma, tá? Aqui, deixa eu comentar essa assim, porque tem um index aqui que a gente não vai mais usar, ele vai quebrar aqui, ó, porque aí aqui nós não vamos saber qual é o aluno. Qual é o aluno? Não sei, mas eu sei que o valor da nota dele é esse, que tá aqui, ó, já direto. Então se eu rodar aqui, ó, eu não sei qual é o aluno, né? Mas eu sei que eu estou percorrendo isso daqui, não me interessa qual o índice, ele vai percorrer tudo, um por um, nessa ordem, do primeiro para o segundo, para o terceiro, ele vai percorrer nessa ordem, mas eu não preciso do índice especificamente, eu só me interessa o valor da nota, por exemplo, tá? Então, repara que ainda ficou mais simples, porque ele já vem aqui dentro, na posição, já pega o valor e já me entrega... apareceu um negócio aqui, não tem nada a ver com a história. Já me entrega o valor da nota nessa variável aqui, tá? Entendi. Então, você pode fazer por esse index ou por aqui, tá? Eu vou deixar por enquanto, vamos fazer por enquanto. Aqui, ó. Esse com o i do index aqui, tá? Só por enquanto. Eita! Cancela. Aí, deixa eu pôr outra coisa aqui, tá aparecendo no meio da nossa filmagem aqui. Agora, imagina o seguinte, tá? Aqui nós temos a nota do aluno, tá? E aí no final, aqui, eu quero, por exemplo, média da turma. Eu quero imprimir a média da todo mundo. A média dessa turma. Então eu vou criar uma variável aqui do tipo double. Por quê? Porque a nota pode ser quebrada, tá? A média da turma. Eu não sei qual é a média ainda. Eu vou deixar aqui como 0. E aí a nossa função calcular a média da turma para poder imprimir aqui. Então se a gente vir aqui, rodou as notas dos alunos e a média da turma está 0. Sabe ainda. A gente não sabe ainda, nós temos que calcular. Como é que a gente calcularia a média? A gente pegaria o grade de todo mundo e adicionar eles e dividir por número de pessoas. Então nós temos que saber a soma de todo mundo e depois dividir por número de pessoas. Isso. O número de pessoas a gente já tem, que é isso aqui. A gente precisa saber a soma, certo? Como é que a gente soma tudo? Seria index 1 mais index 2? Index 0 mais index 1. Isso, o primeiro mais o segundo mais o terceiro. Quer dizer, nós temos que percorrer todos os indexes e ir acumulando isso. Então eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, soma das notas e vou inicializá-la com 0. E aí, aproveitando que eu já estou passando por esse cara para poder botar as notas, eu vou fazer o quê? Soma das notas é igual a soma das notas mais a nota daquele aluno. Quer dizer, a nota do aluno 0 mais a nota do aluno 1, do 2, do 3, quer dizer, começa com 0. Aí a primeira vez que passa aqui, 0 mais 8. Aí a soma das notas fica 8. Aí ele vai voltar aqui de novo. Aí vai para o aluno número 1 aqui, que é 9. Vai ficar 8 mais 9. Vai ficar 17. 17 mais 7. Ele vai embora. 24, ele vai embora. Certo? E no final, aí eu posso tirar até essa média que está daqui. Posso botar ela aqui embaixo. A média é a soma das notas dividido pelo total de alunos que tem na turma, que é o comprimento dessa lista aqui, certo?
Então, a gente dá o play aqui. E aí, a média da turma deu 7,5. Entendeu? Então, loops servem pra gente fazer esse tipo de coisa. Eu preciso somar, eu preciso não sei o quê, entendeu? E se eu quiser saber, por exemplo, a maior nota? A gente está olhando aqui, a gente sabe que a maior nota é 10. Certo? Sabe que a maior nota é 10. Certo? Eu quero saber qual é o aluno, quer dizer, o aluno 0, o aluno 1, o aluno 2, etc. Qual é o aluno, pelo index dele, que teve a maior nota? Como é que a gente faria aqui para saber qual é o aluno que teve a maior nota, tá? Então, a gente pode declarar uma variável aqui, ó, index do aluno com a maior nota. Por enquanto, é o index na posição 0. A gente pode assumir que é o primeiro cara aqui, ou a gente pode botar -1 aqui, tipo, não tem nenhum aluno, isso aqui tá vazio, não teria nenhuma nota maior, tá? E a gente pode pegar aqui, ó, botar o valor da maior nota, por exemplo, como sendo também -1, tá? E aí a gente vem aqui... A gente faz outro negócio, outra variável. Pode falar. Aí você bota, se essa variável é maior do que o valor da maior nota, salva essa nota. Isso aí. Então nós vamos fazer, ó, se, tá? Qual é a nota do aluno? A nota do aluno é isso aqui, ó. Certo? Tipo, se a gente quiser criar uma variávelzinha aqui, ó, int nota do aluno, tá vendo? É as notas das turmas nesse index que tá aqui, tá? A gente pode botar aqui, index do aluno, ó, para ficar mais bonitinho, tá aqui. Então a nota do aluno é aquela ali, então aqui, tá? O index do aluno vai ser aqui, e aqui a nota do aluno vai ser exatamente aqui. Eu já posso substituir, porque tá vendo que eu tô pegando notas da turma, index, nota da turma, o código começa a ficar um pouco confuso. Então a gente cria uma variávelzinha ali, que já tá fazendo isso aqui pra gente, tá? Então, a gente vai verificar. Se a nota do aluno for maior, ele já faz pra gente, né? Do que o valor da maior nota, eu vou guardar o valor da maior nota como sendo a nota desse aluno e vou guardar o index do aluno com a maior nota como sendo esse index que nós estamos vendo aqui agora, certo? E aí no final eu posso botar um print, index do aluno com a maior nota. A gente vai pegar simplesmente isso aqui e vai botar aqui dentro. Esse médio nem precisa estar dentro dessa chavinha aqui, porque eu não estou fazendo nenhuma conta especial, tá? E a gente pode botar aqui a nota do aluno com maior nota, que é o valor da maior nota. Opa! O valor da maior nota que já está aqui. E vamos rodar. Ó. Então, o aluno que tem a maior nota é o 3, que tá errado aqui. É que você tem que adicionar mais um. Tá certo. Bem lembrado, porque do mesmo jeito que aqui a gente tem um index mais 1, aqui a gente tem que botar aqui o index mais 1. Então eu não vou nem colocar aqui o index, então vou dizer que é o aluno. O aluno com a maior nota é o aluno 0, o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3. Vamos lá dar o play. Tá aqui, o aluno com a maior nota é o quarto aluno que tirou 10. Ficou um negocinho, uma sujeirinha no final. O aluno 4, né, que é o index 3, ele tem a maior nota.
Da mesma forma, a gente pode fazer a menor nota e por aí vai, entendeu? Então, repara que nós estamos começando a fazer um programa relativamente complexo, que está fazendo realmente alguma coisa aqui pra gente, entendeu? Que, inclusive, se isso aqui for uma coisa que for utilizada em vários lugares e etc., você pode criar uma função Que é isso tudo, junto. que faz isso tudo. Que você passa a lista e ele te retorna, por exemplo, o index da maior nota, ou ele te traz o average, ou ele te traz exatamente a média, né? Você vai fazer uma função que engloba isso aqui tudo. Mas o importante aqui é entender que você tem uma estrutura que você consegue percorrer essa lista. E a gente vai ver nas próximas aulas aqui que essas listas elas podem ter coisas um pouco mais complexas do que simplesmente um int aqui. Se a gente quiser, só para finalizar aqui, ó, se a gente quiser botar aqui, por exemplo, ó, o string, tá? Por exemplo, nomes dos alunos. E aí tem que ter a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos criar aqui João, Maria, José, Pedro, Paulo e Ana. Já criou pra gente. Certo? Essa muda, em vez de ser o index, ser o número, vai botar o nome, isso? Exatamente. Então aqui, ó, a gente sabe que é o index. Então aqui, ao invés de a gente pegar desse jeito aqui, ó, a gente vai pegar os nomes, ó, nota de, aí aqui vou tirar esse aluno, por exemplo, e vou colocar nos nomes dos alunos, aqui, ó, tem que botar essa chavinha, porque nós estamos dentro de uma string, nós estamos fazendo coisas dentro de uma string. Aí aqui nós vou pegar o index do aluno, ó. Então, por exemplo, se eu dar o play aqui agora, ó, ele vai dar nota de João, 8, tá na mesma ordem que tá aqui, tá vendo? Nota de Maria, tererê, tererê. Aí aqui, ó, aluno com a maior nota é o que tá naquele 4 aqui. Mas vai mudar isso também para ser... Pois é, aí a gente pode fazer aluno com a maior nota, ó, vamos pegar o nome dele, certo? É só pegar esse cara aqui, ó, colocar aqui, só que aí aqui é o index do aluno com a maior nota. Nota do aluno com a maior nota, que está ali embaixo, a gente já vai. Então nós vamos dizer que o aluno com a maior nota foi o Pedro, que o Pedro tirou 10. Então, repara que aqui nós temos duas listas, elas têm que estar cravadinhas, uma em paralelo com a outra, certinha, quer dizer, tem que ter a mesma quantidade de elementos. Se eu colocar aqui mais notas, vamos supor que eu coloque aqui uma outra nota, um 6 aqui também, e aqui não tem esse elemento, vai dar pau, vai dar erro, ó. Olha lá, ó. Range erro, por quê? Eu tô indo em 7 elementos e aí quando eu vou buscar aqui o 7º elemento, né, o index de número 6 aqui, não existe. Ele só diz que só vai até 5, vai de 0 a 5. Eu estou tentando buscar a posição 6. Então, a gente depois vai resolver esse tipo de problema de outra forma, de outra maneira. Entendeu? A gente vai conseguir aqui fazer isso aqui. Mas por hoje já está suficiente. A gente conseguiu abordar o while, que eu estava ali antes, né, que é a mesma coisa que esse index com esse for, tá? E fazer alguma codificação dentro desse loop que seja de alguma utilidade para a gente, nesse caso aqui, para calcular as notas e etc. Tá bom? Então, por hoje a gente encerra a nossa microaula e na próxima nós vamos resolver esse problema aqui com um outro tipo de estrutura dessas variáveis. Entendi. Tá bom? Valeu!